Amados e amadas, em primeiro lugar quero ter a Deus estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, se eu quero que ele permaneça, disse Jesus. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amados e amadas, aqui temos o discípulo que Jesus amava. Então, na ressurreição de Cristo, quando Jesus ressuscitado, se falou muito de Pedro e o discípulo amado. Segundo a tradição, o discípulo amado é o João. E João foi o único apóstolo que não foi martirizado. João, já com a idade bem avançada, voltando do templo, deitou e não acordou mais, amanheceu já morto. Aí pegaram o corpo de João, prepararam e botaram no sepulcro e tamparam também com uma pedra, como era o costume na época. Tempos depois, o imperador Diocleciano, que tinha se convertido ao cristianismo, que construiu uma capela em cima do túmulo de João, para homenagear João, e ali, quando ele morresse, ele ser enterrado ali. Ocorre que quando for abrir o templo, abrir lá o túmulo, para poder construir a capela, o templo, ora, estava vazio, nem os panos que foi enrolado o corpo de João tinham, e não acharam o corpo de João. Então, nesse momento, muitos se lembram, e se lembraram dessa passagem. Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, acredita-se, como o apóstolo na época acreditava que João não morreria. Mas João morreu. Aí, misteriosamente, como o de Jesus, o corpo dele sumiu. Não há vestígio. Então, as pessoas, quando aconteceu isso, se lembram dessa passagem. E os estudiosos também veem isso. Mas veja bem, o próprio João é quem escreve esse texto, porque isso aqui é o Evangelho de João. Então, ele diz aqui que Jesus fez muita coisa, mas muita coisa mesmo. Se fosse ser escrito tudo, não haveria livro no mundo que coubesse toda a história. Então, veja bem, o Evangelho não é minucioso, o Evangelho não dá detalhes, mas o Evangelho nos mostra o suficiente para termos fé que Jesus é o Messias e Filho de Deus, e o suficiente para sabermos que Ele é a nossa salvação. Embora muita coisa não tenha sido escrita, mas o essencial que Deus queria e Jesus fez transmitir-se para nós, nos leva a ter a fé em Jesus, que nos leva à salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus nos dê sempre a fortaleza e, maior ainda, a nossa fé, para que diante de todos e de tudo, possamos mostrar a todos a salvação, que é Jesus, o Filho de Deus.